Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Logo, logo começa o Advento e assim vamos nos preparando para o Senhor que vem a nós todos os dias das mais variadas formas. O super abraço de hoje vai para Mariana e o Ronaldo, de São José dos Campos, São Paulo, que estão completando 3 anos de vida matrimonial. Que Deus abençoe muito o casamento e a família de vocês. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O Evangelho de hoje fala sobre o discipulado e apresenta as condições para ser discípulo de Jesus. Ele está a caminho de Jerusalém, onde em breve morrerá na cruz. Este é o contexto em que Jesus coloca suas palavras sobre o discipulado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, que nos criastes em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai nossos corações com a luz do vosso Espírito, para que por toda a vida vos sejamos dedicados. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do grande jantar, que foi o evangelho de ontem, mostrou que um grande número de convidados faltaram ao encontro por motivos de interesses pessoais. Não puderam sacrificar algo do seu para dar lugar ao convite que haviam recebido. Jesus quer poupar as pessoas de repetirem um erro semelhante e outra decepção. Ele está a caminho de Jerusalém, onde a paixão, a morte e a glorificação o aguardam. As muitas pessoas que o seguem sabem para onde ele vai e sabem quais são as condições para segui-lo. Quem segue Jesus deve colocar todas as outras pessoas e coisas em segundo lugar. A palavra ódio, que a gente mencionou no Evangelho de ontem, o desprezo, deve ser entendido no sentido de amar menos. Odiar, colocar em segundo plano, essa é a linguagem bíblica. Mateus apresenta essas mesmas palavras de Jesus de uma forma muito mais compreensível para nós. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. Mateus capítulo 10. Ninguém deveria se iludir pensando que a salvação é barata. Assim como lhe foi querido, 1 Coríntios, 1 Pedro, também será caro a quem o segue. Para seguir Jesus é preciso sacrificar qualquer vínculo, mesmo os familiares, e até estar pronto para morrer. Depois da experiência de Jesus, a cruz tornou-se o símbolo do sofrimento suportado pelo reino de Deus. Humanamente falando, a cruz não é um bem, não agrada nem a Deus nem aos homens, mas é um meio indispensável para evitar desagradar a Deus e para agradar aos homens. As duas parábolas da construção de uma torre e da partida de um rei para a guerra são a explicação do que precede. Nos ensina que é preciso refletir antes de tomar decisões, porque é melhor não empreender algo que enfrentá-lo com meios inadequados e falhar no objetivo. Tornar-se discípulo de Jesus é uma escolha séria que envolve toda a sua vida. Com essa postura, Jesus quis também evitar que se juntassem a ele pessoas exaltadas, que diante de escolhas de fé e de amor, cansam-se imediatamente e põem continuamente em causa o que não é questionável, como lemos no Evangelho de João. Abre aspas, muitos, um dos seus discípulos, depois de ouvir, disse, esta linguagem é dura, quem pode entendê-la? Fecha aspas. Jesus, sabendo dentro de si que os seus discípulos estavam murmurando sobre isso mesmo, disse-lhes, abre aspas, isso vos escandaliza? Na verdade, Jesus sabia desde o início quem eram os que não acreditavam e quem o trairia. A partir de então, muitos dos seus discípulos retiraram-se e já não o acompanhavam. João capítulo 8. O discípulo de Jesus deve colocar em segundo lugar os seus entes queridos, a sua vida, a sua honra, ainda mais as coisas que possui. Os bens terrenos tiranizam o homem e sitiam os seus pensamentos e a sua vida. E Jesus disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lucas capítulo 16. E ao resumo do discurso. A única riqueza do discípulo é a sua pobreza, estar totalmente nas mãos de Deus. A sua única força é a sua fraqueza, 2 Coríntios capítulo 12. A pobreza é a face concreta do amor. Quem ama, dá tudo de si. E vamos conhecer a história do santo de hoje, São Leonardo de Noblac. Ele nasceu no ano de 491 na província da Gália, hoje França. Era afilhado do rei Clodoveu e a quem, ainda jovem e próximo ao bispo São Remídio, pediu e obteve o privilégio exclusivo do bispado de dar liberdade aos prisioneiros que encontrasse. Ingressou mais tarde na vida monástica, tendo sido depois ordenado sacerdote. Como presbítero Simberry, o exemplo de sua vida de santidade converteu muitos pagãos à fé católica. Mais tarde buscou o isolamento para meditar e viver sua fé na oração. Encontrou o lugar certo para isso num bosque afastado. Lá havia apenas uma casa tosca e simples que lhe servia de morada. Mas seu sossego durou pouco, porque a cada dia crescia o número de pessoas que vinham atrás dos seus conselhos, das suas orações, do seu consolo. Certa vez o rei Clovis e seus súditos ali foram, participando de uma caçada. A rainha Clotilde, esposa do rei, também estava presente e grávida começou os trabalhos de parto. São Leonardo rezou por ela e a ajudou, e tudo correu bem. E, como recompensa, o rei doou parte daquelas terras a Leonardo, que ergueu um altar a Nossa Senhora, construindo-se depois uma capela e, finalmente, um mosteiro, chamado de Noblac, com uma intensa e fervorosa comunidade religiosa. Diz a tradição que o monge Leonardo só deixava o mosteiro quando alguma missão o exigia, especialmente quando se tratava de resgatar e converter os pagãos encarcerados. Ele teria sido, inclusive, visto a libertar franceses de cadeias muçulmanas no ano 1000.
e vários séculos depois da sua morte. O culto de São Leonardo de Noblac, uma das devoções mais antigas dos fiéis franceses, propagou-se em todo o mundo cristão e foi reconhecido pela Igreja. São Leonardo de Noblac é dos santos mais populares na Europa Central. Diz um estudioso que em sua honra foram erigidas nada menos e nada mais que 600 igrejas e capelas. De nobre ascendência, dando exemplo igualmente da nobreza do espírito, abraçou a vida solitária e se distinguiu pela sua santidade e milagres. Manifestava uma virtude toda particular na libertação de cativos e prisioneiros. Oremos. Ó Senhor Deus, fazei que, a exemplo dos santos, saibamos apresentar-nos diante de vós como uma oferenda agradável e pura, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você e amanhã temos um encontro marcado por aqui. Até lá!